Salve galera, aqui é o Lucas Intias na área e hoje, pessoal, eu vou ensinar uma coisa diferente pra vocês, tá? Hoje eu vou ensinar uma abertura. Ah, mas vocês perguntam, Lucas, ensine coisas diferentes. É porque, pessoal, eu tô pretendendo ensinar coisas diárias, mas infelizmente o tempo é corrido, então eu tenho que ensinar aquilo que é mais rápido e fácil. Mas caso vocês queiram vídeos mais autoexplicativos, eu posso organizar para vocês, beleza, pessoal? Mas vamos lá. Vamos entender as regras da francesa para que você possa jogar. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou usar meu assistente, que é o bloco de notas, tá? Vamos lá. Xadrez, aqui só. Atacar a cadeia de peões do oponente. Primeira regra. Por quê, pessoal? Eu vou dizer primeiro o que é uma cadeia de peões, pessoal. Eu vou fazer os primeiros lances aqui da francesa só para mostrar aqui para vocês, ó. Isso é uma cadeia de peões. Como assim, Luquezinho? É essa estrutura de peões, onde um peão defende o outro. Tá vendo que o peão de E5, na verdade, o de E5, o de D4 e o de C3, ambos estão defendendo no próximo peão. Por exemplo, o peão de D defende o peão de E o de C defende o peão de D. Basicamente, é um peão que defende o outro, beleza? Na diagonal dessa maneira, beleza, pessoal? Então, como assim? O que eu quero dizer com atacar a base? Pessoal, para você atacar a base, você tem que mirar no ponto fraco, que no caso é o peão de C3, porque ele é a base da cadeia de peões que, se for destruída, você vai conseguir ter vantagem posicional, quanto para pegar os peões no futuro, quanto para vantagem de posição, como eu expliquei, vantagem espacial, coisas assim. Beleza, pessoal? Mas agora, chegando de enrolação, eu vou explicar os primeiros lances da francesinha, tá? Que agora, vamos lá. Que é 4. Vou só botar aqui rapidinho, pessoal. E6. D4, que é o mais comum. Eu vou ensinar as 3 variantes mais comuns, tá? D5. Aqui eu já vou para a variante mais direta, que é a variante das trocas, pessoal. Se chama variante Exchange Variation, né? Enfim. Pessoal, nessa variante, não tem muito segredo. Você tem que trazer as suas peças, tá? Essa é a variante mais, assim, tranquilinha de jogar, porque basicamente é só você desenvolver as suas peças de tal maneira que você consiga se dar bem no seu jogo. Aqui eu acho que é isso aqui, né? De acordo com a engine. Mas, ó, pessoal, basicamente, quando for variante das trocas, você tem que pensar em desenvolver as peças. Vai ser tipo uma abertura de... É uma abertura de peão-dama, basicamente. Vai para uma abertura de peão-dama. Beleza, pessoal? Então, priorize desenvolver as suas peças, faça o rock rápido. Basicamente, você tem que aplicar os 3 princípios de abertura. Fazer o rock rápido, desenvolver peças e controlar o centro. Basicamente, isso que vai ser aplicado caso você caia na variante das trocas, beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para a segunda regrinha, pessoal, que é muito importante, tá? Vamos lá. Calma aí, eu vou só colocar a posição clássica, beleza? Segunda regra. Tentar trocar o bispo mal. Pessoal, na francesinha, o bispo mal pode aparecer nessa variante. Como assim, Luquezinho? Você tem que ver que o bispo de C8, que é esse bispo aqui, que é o bispo branco, é um bispo que ele é um bispo mal por quê? Ele tá vendo que tem o peão de E6? Então, esse peãozinho de E6 limita que o bispo ande para as diagonais brancas, pois ele vai ter dificuldade de locomoção e vai ter que dar um jeito de tentar trocar ele. Como assim, pessoal? Você tem que aplicar tais regras para trocar ele. Se você conseguir trocar ele num cavalo, tá ótimo também, porque esse bispo não é legal, tá? É um bispo ruim, que é um bispo que é limitado pelos peões. Tá vendo aqui que o peão de E6 não deixa o bispo andar? Então, é ele que é o probleminha. Mas lembrando que não é porque vai ter bispo mal que você vai ficar perdido, tá? Não faça isso, tá? Mas lembrando, se você conseguir trocar esse bispo branco reforçando, se você trocar ele, você vai ter vantagem na posição, beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui a posição, tá? Eu vou ensinar agora, eu tô querendo ensinar agora a variante do avanço, pessoal, que é a mais comum da francesinha. Então, o lance que é o correto, você deve jogar C5.
Como assim, Luquezinho? Por que que eu tenho que jogar C5? Por que, meu prezado capivara? Se você capturar esse peãozinho, você pode tomar de bispo e você vai ter uma atividade melhor de peças, onde você pode botar a sua dama, por exemplo, em B6, atacando o ponto de F7, desenvolver suas peças rapidamente. Então, é muito legal o C5 porque você já dá a ideia de trazer o seu bispo. Ah, mas Luquezinho, meu adversário não capturou, ele jogou C3, que é o mais comum. Pessoal, quando o cara jogar C3, você tem que jogar cavalo C6. Por quê, pessoal? Tá desenvolvendo as suas peças, você tá trazendo pressão no centro, tá vendo que o peão de D tá começando a levar uma certa pressão? Então é por isso que é importante, beleza, pessoal? Vamos lá, entender. Agora, pessoal, o adversário, ele pode simplesmente. Ele tem muita coisa que ele pode jogar, mas o convencional é o cavalo em F3. Como assim, Luquezinho? Defendendo o peãozinho, tá, pessoal? Então, quando ele faz esse lance, aqui eu gosto de duas possibilidades que você pode jogar. Cavalo de G7. Como assim? Por que que esse lance é legal, Luquezinho? Porque ele traz a ideia de você trazer o seu cavalo para casa de F5, atacando o peão 3 vezes. Tá vendo, pessoal? A primeira regra se aplicando, pessoal. Olha aí, ó. Atacar a cadeia de peões do oponente. Ele tá atacando a cadeia. Então, é por isso que a regra número 1 se aplica, pessoal. Mas a que eu quero estudar com vocês é a variante de dama B6, que é o ataque Paulsen Variation, que é a variante Paulsen. Por que, pessoal, o dama B6 é um lance interessante? Porque você traz a ideia de atacar o peão 3 vezes, já dá a ideia de melhorar suas peças, trazendo esse bispozinho ruim para D7, o seu cavalo para E7, F5. Tem muitas coisas que você pode fazer. Mas, pessoal, lembre-se, a linha que o cara pode jogar, que ele provavelmente vai jogar, se ele conhecer, ele pode jogar a linha do gambito. Pessoal, lembre-se, não caia nesse gambito sujo, porque se você capturar de cavalo, você fica perdido. Por que, Luquezinho, não pode capturar o peão de graça? Aí você se pergunta, mas eu posso capturar o cavalo. Não pode. Cheque e toma, você é obrigado a capturar, você perde a sua dama. É por isso que você não pode capturar esse peão que aparenta estar de graça, tá, pessoal? Não Você pode capturar e querer capturar, mas lembre-se, não seja ganancioso de capturar com cavalo. Lembre-se de ser esperto. Jogue bispo D7. Por quê, pessoal? Agora, se o seu adversário vacilar, você pode capturar o peão. Por quê, Luquezinho? Porque se agora ele tomar, você captura. E se ele jogar cravando, olha só quem tá melhor, né? Você tá melhor, porque você vai ganhar uma peça inteira. Tá vendo? Porque o seu bispo defende a cravada. É por isso que bispo D7 é um lance interessante, pessoal. Então vamos lá. Você já entendeu porque bispo D7 é um lance legal. Você já entendeu a ideia principal da francesa, provavelmente. Então eu vou voltar aqui, tá? Nessa posição. Quando você joga bispo D7, seu adversário pode continuar com o cavalo C3. Não, acho que não, né? Não é- Ou ele vai fazer o rock. Não confundi, pessoal. Tá? Acontece. Mas no caso, você normalmente. Eu recomendaria. Por mais que a engine fala pra tu capturar. E eu acho que. Calma aí, vamos entender a linha de capturar aqui rapidão. Ah, tá. Beleza. O cara jogou o rock, né? Beleza. Aqui, pessoal, eu gosto muito do lance cavalo E7. Mas você pode usar a captura, que até o engine recomenda, tá, pessoal? Mas cavalo E7, eu vou explicar. Vamos supor que a ideia de cavalo E7. A ideia de cavalo E7 é para você trazer o seu cavalinho para a casa de F5, tentando prezar a casa onde você vai atacar o peão várias vezes e você vai ter uma vantagem espacial. Como assim, Lucas? E o que é vantagem espacial, menino? Então, galera, a vantagem espacial é quando você tem uma posição de peões onde está muito favorável para você. Por exemplo, você tem esses dois peões aqui no centro, o peão de E6 e o peão de D5. O que você tem que fazer? Você tem que trazer suas peças de acordo com esses peões, porque esses peões, eles podem te ajudar a desenvolver suas peças. É a sua vantagem espacial. É para onde você deve trazer as suas peças. E eu pretendo ensinar para vocês um dia sobre estrutura de peões. Mas eu quero que eu quero ver se vocês vão querer, tá, pessoal? Porque não adianta eu querer ensinar e vocês não quererem assistir, né? Porque quem vai ensinar mal sou eu, né, pessoal?
Então, agora que a gente entendeu as ideias de trazer as peças, as rupturas de F6, tá? Aqui eu vou voltar um pouco. Se você quiser aprender a variante de cavalo, E7 também é legal. Por que eu gosto também dela? Porque ela faz a ideia de cavalo F5, olha só. Ele vai vir pra cá. Essa é a ideia, entendeu? É trazer esse cavalo, atacar o peão, entendeu? Mas, lembrando, não tem só esse tipo de ruptura. Você também pode fazer outro tipo. Sei lá, se o adversário jogou pra cá, você pode fazer F6? Pode. Porque você vai dar a ideia de trazer o seu cavalinho para ser desenvolvido. Entendeu, pessoal? Bom, basicamente, essas são as regras teóricas, né? Que é romper a cadeia de peões, basicamente bater na base, tá? Que a base é o peão de C3, porque ele defende o peão de D, que o peão de D defende o peão de E. Basicamente, ele é o causador de tudo isso. Beleza, pessoal? É assim que você vai começar a entender a francesinha, tá? Mas agora você tem que aprender a variante de cavalo C3, não é? Não vai ter só essa variante, vai ter cavalo F3 aqui. Pessoal, particularmente, recomendo que você capture. Por quê? Porque eu gosto de capturar esse peão. Pois, quando o cavalo captura, aqui, eu gostaria que você jogasse um lance como cavalo F6. Mas por que é ruim? Calma aí, gente. O lance que eu costumo jogar nesse tipo de posição é cavalo de BD7. Por quê, pessoal? Traz a ideia de mover o seu outro cavalo para ser desenvolvido. Tá vendo que o cavalo de G tem a ideia de trazer ele para F6? Então a ideia aqui não é mais sobre bater em cadeia de peões, é sobre desenvolver suas peças. Então, no geral, as duas variantes que podem aparecer, duas variantes delas, você só precisa aplicar os três princípios, que é fazer o rock, desenvolver suas peças e fazer e controlar o centro. Em resumo, são os três princípios que vão aparecer na hora que você for jogar essas duas variantes, se cair, né, no caso. Mas se for a outra, você tem que aplicar os três temas que eu já expliquei pra vocês. Tá, pessoal? Enfim, pessoal, eu vou ter que dar no pé, eu vou ter que, inclusive, almoçar. Então, espero que você tenha um dia abençoado, que você goste do vídeo. E se puder, compartilhe ele para mais pessoas chegarem no canal para o xadrez evoluir. Então, pessoal, eu vou nessa e até a próxima. Fui!